Olá amigos, eu sou Ivan Lopes, o Gato Místico, e hoje já é setembro e eu quero trazer uma novidade para vocês. Eu vou trazer para vocês um projeto que eu venho pensando há bastante tempo em colocar em prática e estou planejando ainda como vai ser o formato destes vídeos que virão, que são as cartas do mês. A ideia inicial realmente é tirar 12 cartas em uma mandala astrológica e cada carta irá falar de uma área específica da vida de todo mundo. A ideia é ler de forma geral e essas cartas irão de alguma forma servir para todos nós, para mim, para vocês que estão aí me assistindo. Então, eu quero que isso funcione e para isso eu preciso que vocês me deem um feedback positivo ou negativo. Então, se você curtiu, gostou de receber esses conselhos para o mês que está entrando, por favor, comente assim que você assistir o vídeo, comente aqui no YouTube, no Facebook ou nas outras redes sociais que eu irei colocar este vídeo. Então, muito obrigado. Eu vou começar a falar sobre as cartas da mandala, as cartas do mês de setembro de 2016. Então, como vocês puderam ver na imagem que eu coloquei agora, eu tirei 13 cartas, são 12 cartas numa mandala astrológica e uma 13ª que está no meio, que será o conselho para o mês de setembro de 2016. Esse conselho é uma morte, eu irei falar no final. Então abrimos aqui com a primeira carta, o Imperador. Essa carta aqui vai falar sobre o eu interior, sobre o seu físico, sobre como você vai estar durante esse mês. E o Imperador aqui, ele fala que é momento para você cuidar de si mesmo, tanto fisicamente quanto internamente, e tomar um certo cuidado com autocríticas. A segunda carta vai falar sobre a vida material e nós tiramos a sacerdotisa. E aqui o ideal é realmente repensar sobre as finanças, colocar no papel tudo aquilo que você recebe, o que você gasta e começar a pensar em investir. Realmente plantar a semente para que lá na frente você possa colher frutos muito melhores do que esses que estão aí até agora. Então, vamos investir, vamos repensar e economizar. Na terceira casa, que é a casa da comunicação, nós tiramos a carta do mundo, que é uma carta que eu considero ser a melhor do tarô. E aqui é momento para a gente fechar ciclos e colocar os novos projetos em prática. Então, esse jogo aqui está falando bastante sobre mim e sobre esse novo projeto que eu estou colocando em prática hoje, aqui em setembro, com as cartas do mês. Então, faça o mesmo e coloque os novos projetos em prática e aceite os ciclos, porque a gente tem que iniciar um ciclo, esse ciclo vai ter toda uma jornada e vai se fechar. Então, a gente precisa aceitar e reiniciar, e a gente vai ter terreno bastante fértil para isso. A quarta casa fala sobre a família e fala também sobre o lar, e nós tiramos aqui uma imperatriz invertida. Quando a carta sai invertida, a gente precisa dar uma maior atenção referente a esta área. Essa área da casa 4 fala sobre a família, fala sobre o lar. E aqui vem a ideia de dar mais atenção aos entes familiares, aos entes queridos e uma atenção maior ao nosso lar. Então vamos começar esse mês fazendo uma bela de uma faxina em casa, fazendo uma reforma, colocando a casa em ordem para que essa energia seja liberada e seja finalmente aí reorganizada.
Na quinta área, que é a área dos prazeres, a área do sexo, a área dos filhos, saiu o eremita invertido. Como eu não acredito em coincidências, a carta dessa semana, que vai até a próxima segunda-feira, também saiu um eremita invertido, e aqui a ideia é criar uma consciência sobre si mesmo, dar mais atenção. Então é um momento de resguardo bastante interessante para que nós consigamos meditar sobre o que nós consideramos prazeroso. Então, para esse mês é ideal se resguardar e se sentir bem consigo mesmo, ter prazer por si, né? Então, evitar realmente muita baderna, muita festa e ficar mais em casa, mais calmo, mais sossegado, ok? A sexta casa, que é a casa que fala sobre a saúde, fala sobre a rotina, sobre o emocional, nós tiramos um mago invertido e essa carta ela vai nos aconselhar a fazer, a realmente voltar duas casas para trás, fazer um exame de rotina, ver o que na nossa rotina está nos prendendo, que não deixa a gente seguir em frente. E também pede para que nós encontremos aí o que está nos prendendo, o que é a nossa âncora. E essa âncora está na nossa rotina. Emocionalmente, ela pede para você se resguardar também e tomar um pouco de cuidado com somatizações, tá? Para não somatizar no nosso corpo. Além disso, essa carta aqui ela pede para a gente começar a pensar naquela dieta que você deixou para a próxima segunda-feira, pensar naqueles exercícios que seriam interessantes para você se sentir um pouco melhor fisicamente e também pensar em fazer algum tipo de terapia. Então, para pensar no emocional, para começar a refletir a respeito dessas coisas. Então, é um momento bastante propício para a gente começar a pensar e colocar em prática lá na frente. Na sétima casa, que fala sobre os relacionamentos, as parcerias, eu acho que é uma das áreas que é mais perguntada, mais questionada por todo mundo que eu venho atendido. Saiu uma estrela invertida e aqui, pensando de forma geral, pensando nas parcerias, nas relações, é interessante a gente se resguardar, né? Começar a pensar sobre as nossas relações e como a gente age dentro de uma relação. É realmente pensar em nós mesmos para que as nossas relações sejam muito mais proveitosas e prazerosas e para que a gente aprenda a lidar com o outro. Não é momento de tomar nenhum tipo de atitude, é mesmo deixar as coisas acontecerem e somente assim as respostas que a gente tanto está procurando vão surgir. A casa 8 ela vai falar sobre o outro, ela é a casa que representa a morte, as transformações, e saiu um carro. Então aqui é realmente a gente pensar no outro como alguém que pode nos trazer algum tipo de foco e algum tipo de ideia para amadurecer, mas ao mesmo tempo a carta do carro ela fala para nós tomarmos cuidado com brigas desnecessárias. Tá? Então, realmente pensar em si mesmo para ir atrás do outro, né? Então, e precisa haver essa troca energética entre o que a gente quer e o que o outro deseja. Na casa 9, nós vamos ter aqui os enamorados. E aqui a ideia, essa carta ela veio invertida e a ideia é realmente a gente repensar nos nossos projetos de viagem e de estudo e fazer uma escolha, sair de cima do muro e sem se preocupar com as consequências que serão boas ou ruins lá na frente. Então é realmente a gente sair de cima do muro, fazer a nossa escolha e seguir em frente, nesse sentido de viagem e de estudos. Pode ser que você encontre aí problemas nessas áreas por conta dessa carta vir invertida, mas você nunca vai saber se você não tentar. Então vá em frente e aí lá na frente você lida com as consequências que serão boas ou ruins, vai depender de como você
vai lidar com elas. Na casa 10, que fala sobre uma área que também é bastante questionada em todos os meus atendimentos, muita gente me procura para saber sobre essa área, é a casa da carreira, do trabalho. E nós temos aqui a carta da força, que vem bastante positiva para aqueles que não têm medo de enfrentar os próprios monstros. Então, é um momento bastante propício para você tentar coisas novas e colocar os projetos para caminharem. E com isso, lógico que vai dar aí um medo, mas a carta da força ela sempre diz que nós sairemos vitoriosos se a gente enfrenta os nossos próprios medos. Então, vá em frente, coloque os projetos para caminharem e a solução e a resposta será a vitória. Então, muito boa sorte nessa área que está bastante interessante, serve bastante para mim esse jogo também e com o que eu estou fazendo a partir de hoje, com esse novo projeto que é a carta do mês. Só lembrando que essas cartas elas servem para todos nós, é uma leitura geral. Essas cartas elas estão sendo jogadas da mesma forma que uma consulta completa é jogada individualmente aqui comigo. Então, se você tiver interesse em ter uma consulta completa, eu vou colocar os meus dados aqui embaixo na descrição desse vídeo. A carta 11, a casa dos amigos, saiu um sol, que é uma outra carta que eu considero muito positiva aqui no tarô. Fala que é momento de rever os amigos e estar bem com eles. Os amigos serão o nosso porto seguro, iluminará o nosso caminho. Então, muitos amigos aí de vocês, aqueles amigos queridos, irão te dar conselhos. Então, esteja de ouvidos em pé e coração aberto para receber esses conselhos e dar conselhos aos amigos também. Então, está bastante interessante para esse mês de setembro a área das amizades. E a carta 12 é a casa da espiritualidade. Saiu uma carta que eu já falei bastante aqui no canal sobre ela, que é a carta da Torre. A carta da Torre, ela sempre diz que a casa caiu. E quando a gente pensa na espiritualidade, é momento da gente rever essa parte em nossa vida. A casa 12, ela fala sobre o que está oculto. Então, se você está aí ouvindo sinais de que sua espiritualidade está se desenvolvendo, isso eu tenho visto bastante em vários atendimentos. Então é momento de você começar a acreditar e seguir a sua intuição e o seu coração para essa área e tomar cuidado. Com sonhos e pesadelos, eles vão falar bastante nesse quesito de espiritualidade. É momento para você se proteger espiritualmente. Eu tenho um vídeo que eu vou colocar aqui para você com algumas dicas de proteção espiritual que eu acho interessante vocês darem uma olhada. E também é momento de você de cair alguns paradigmas referente à espiritualidade, começar a estudar e a rever nessa área de uma forma mais leve, né? Então, a casa ela já caiu e não adianta você ficar chorando. É importante você, na verdade, agora reconstruir com bases mais sólidas e que aí o universo vai te ajudar a fazer tudo isso. É realmente ouvir o chamado e seguir em frente. E por fim, a última carta, que é o conselho para esse mês, é a carta que ela vai aí nos dar a maior esperança para que nós passemos aí o mês de setembro de uma forma muito mais leve. Nós tiramos aí a carta da morte, que é uma carta que fala sobre transformações. Então, é momento realmente da gente se entender e aceitar que somos diferentes, que podemos sim evoluir e transmutar o nosso meio, começando de dentro para fora. Então, a carta da morte aí está pedindo para que a gente, este mês, aceitemos
a nossa própria transformação, aceitemos que somos diferentes e que o passado tem que ficar para trás. Então, é isso que a Carta da Morte fala. O que não nos faz bem deve morrer, deve ficar para trás para que a gente consiga voar, assim como uma borboleta que deixa o seu casulo. Então, essa é a mensagem para o mês de setembro. Gostaria de agradecer imensamente por você ter me assistido até aqui. Não sei se o formato dos próximos vídeos da Carta do Mês será o mesmo. Esse foi um teste para saber o que vocês acham. Eu confesso que eu gostei bastante de fazer essa leitura com vocês e quero saber o que você achou. Então, novamente, se você gostou, dá um curtir, isso ajuda muito na divulgação deste vídeo. Convide os amigos para assistirem também e me façam críticas, tá? Então, isso vai me ajudar aí a modificar o formato desse vídeo. Se durante o mês você sentir que essas cartas fizeram sentido para você, por favor, me mande mensagens, comente nesse vídeo para eu saber se esse formato está bacana e se dá para continuar assim dessa forma. Se você ficou curioso para saber como que é uma consulta completa, me escreva no e-mail que eu vou colocar ali embaixo, que eu vou explicar para vocês com valores, para a gente agendar aí uma consulta para vocês. Basicamente, uma consulta completa funciona da mesma forma, porém ela é referente a você. Esse jogo ele é geral, né? Então falei de forma geral e pode ser que não sirva muito para você, mas a ideia é que sirva. Então, por favor, me fale se funcionou ou não, que aí eu mudo o formato. Então, muito obrigado, tenha uma boa tarde, boa sorte e gratidão.